Bom dia, irmãos, graça e paz. Que bom a gente poder começar mais esse momento devocional. Nós temos caminhado juntos por esse projeto aqui, esse momento de ter um momento de devoção, de ler a Bíblia, de orar juntos. E eu tenho recebido alguns retornos positivos e me alegro em saber que os irmãos estão participando desse momento. Então, quero lhe encorajar a permanecer aqui todos os dias, ouvindo um pouquinho da palavra do Senhor, pensando, orando, refletindo juntamente comigo, acompanhando também o louvor. Esse é um modo que a gente tem de poder estar mais perto e também trabalhar a edificação da nossa vida. Com isso eu sou edificado, você é edificado, e a gente vai pensando sempre sobre aquilo que Deus deseja, Deus quer fazer na nossa vida, o que Deus espera de nós. Sem dúvida, esse é um tempo precioso, por isso não desista, permaneça aqui firme, porque com certeza tem ajudado a sua vida, eu tenho certeza disso. E hoje eu quero continuar pensando um pouquinho sobre a nossa dependência do Senhor. E eu quero lhe convidar a já abrir a Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 63. É o texto que nós vamos pensar um pouquinho hoje sobre ele. Nós vamos até o versículo 69. João, capítulo 6, do versículo 63 ao versículo 69. Quero que você pense comigo hoje a partir de um diálogo que Jesus estava tendo ali com algumas pessoas que procuravam Jesus para caminhar, procuravam Jesus com alguns interesses não muito bem, vamos dizer assim, genuínos, e Jesus começou a ensinar para eles algumas coisas. Por exemplo, nesse momento, Jesus tinha acabado de multiplicar ali os pães e feito um momento do milagre ali, que encheu a barriga do povo. E o povo foi lá, atrás de Jesus, para querer novamente ver dos milagres ou experimentar do poder de Deus, mas não necessariamente na perspectiva do Deus que é soberano, do Deus que é Senhor, do Deus que é o Salvador, mas mais sobre aquela ideia assistencialista do Deus que encheu a barriga, do Deus que saciou a fome. E veja, Jesus começa a falar algumas coisas e começa a dizer, não é bem assim como vocês estão pensando. O que importa não é somente essas coisas que são terrenas, as coisas daqui desse mundo, o que satisfaz vocês, humanamente falando ou fisicamente falando. Existe algo muito mais importante, existe uma carne muito mais importante, existe um pão muito mais importante nesse mundo, que sou eu, o pão que o próprio Deus dá a vocês, inclusive diferente daquele pão do maná que foi feito lá em Moisés, foi dado a vocês lá em Moisés. Eu sou o pão da vida. Inclusive nesse capítulo que tem essa afirmação que Jesus dá acerca dele ser o pão da vida. E chega nesse momento que Jesus começa a dizer sobre algumas pessoas que não iriam de fato ser participantes do que Deus queria, porque estavam vivendo, procurando Jesus apenas por um interesse pessoal. E aí chega nesse diálogo, nesse momento aqui em que Jesus começa agora a falar com os discípulos, a partir do versículo 63. Acompanhe comigo a leitura que diz o seguinte: o Espírito é o que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o trairia. E continuou, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12, vós também quereis retirar-vos? Simão Pedro respondeu-lhe, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Veja, irmãos, a gente percebe Jesus começando a afirmar, na verdade, começa esse texto afirmando que existe uma grande diferença sobre as coisas da carne, que a carne de fato é algo que faz parte do ser humano, algo que faz parte da nossa natureza humana. Mas aquilo que ele tinha para dar era algo que vinha do Espírito e dava vida, era algo que era Espírito e vida. Sabe, eu queria conversar um pouquinho com você hoje sobre essa dependência que nós devemos ter do Senhor Jesus, a partir da perspectiva da nossa vida espiritual, a partir da perspectiva das necessidades espirituais que há no nosso coração, que há na nossa vida, no que diz respeito à nossa relação com Deus. Muitas vezes buscamos a Deus, buscamos a Jesus apenas por interesse próprio. Senhor, eu preciso aqui de uma bênção, eu preciso que o Senhor me ajude nessa minha causa, eu tenho uma situação na minha vida que precisa da intervenção do Senhor. Mas nós esquecemos do que é que mais importa, que devemos buscar a Deus e do que de fato a nossa vida depende do Senhor.
no que diz respeito, irmãos, à nossa salvação, no que diz respeito à nossa relação com Deus, no que diz respeito ao perdão dos nossos pecados. Essa é a maior necessidade que há na nossa vida. Sobre a nossa relação com Deus, sobre a nossa vida espiritual, é o que há de mais necessário na nossa vida para buscarmos o Senhor. E perceba, quando Jesus falava sobre isso, quando Jesus falava da diferença de quem buscava Ele por interesse próprio, quem buscava Ele por um interesse genuíno, né? Muitos dos que estavam ali seguindo a Jesus, acompanhando os passos de Jesus, ouvindo o que Jesus estava para ensinar, se sentiram confrontados. Inclusive esse diálogo aqui, Jesus começa a falar para esses que também traz como discípulos, né? Mas que não necessariamente são os 12, e vocês perceberam aqui a diferença, né? E aí alguns começaram a conjecturar e dizer assim, nossa, essa palavra é muito dura, é muito pesada. Jesus, como é conhecedor do íntimo, igual o texto diz aqui, Jesus vai e começa a dizer para eles, vocês estão muito preocupados com as coisas desse mundo, com as coisas carnais, mas vocês estão esquecendo do que mais importa, que é o que dá vida e espírito. E, irmãos, essa deve ser a nossa maior preocupação nos nossos dias hoje. E essa deve ser a nossa maior demanda da nossa vida, que devemos buscar o Senhor. A maior necessidade que nós temos, a maior dependência da nossa vida em relação a Deus é no que diz respeito ao nosso ser interior, a nossa relação com Deus, ao perdão dos nossos pecados, a regeneração da nossa vida. Por isso Deus, aqui através de Jesus, na verdade, né, diz para eles, olha, não se preocupem muito com essas coisas desse mundo. Se preocupem naquilo que vem do alto, se preocupem sobre o que eu estou ensinando para vocês aqui, que é uma palavra de vida eterna. E aí chega Simão Pedro, né, depois que muitos vão embora, Jesus olha para os 12, a quem eles escolheu, e diz assim, e vocês? Vão embora também? E aí Pedro tem essa bela resposta, diz assim, Senhor, para quem iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Sabe, irmãos, esse reconhecimento de Pedro foi mais uma atitude feliz dele. Pedro tem alguns momentos assim que ele acerta em cheio, e esse foi um dos momentos que Pedro acertou de cheio, que nos faz pensar exatamente sobre a nossa necessidade, sobre essa ideia que nós temos de dependência do Senhor. E nos faz perceber que não tem outro caminho, não tem outra pessoa, não tem ninguém que possa nos dar aquilo que Deus nos dá. A saber, irmãos, a salvação da nossa vida, a fortaleza que o nosso coração precisa para que possamos nos revestir e ser vitoriosos nos dias maus. E quando eu falo nos dias maus, eu não estou falando das tribulações da vida não, tá? Eu estou falando das batalhas que nós travamos dia a dia, da tentativa de erro que muitas vezes o diabo coloca sobre a nossa vida. E Deus vai falar sobre isso, Jesus vai falar sobre isso aqui, sobre quem está caminhando com ele, mas na verdade é do diabo, né? E a gente sabe a quem ele está se referindo. O Judas queria traí-lo. Sabe, irmãos, quando a gente não entende que Jesus é aquele que tem as palavras de vida eterna, que Jesus é o único que pode dar aquilo que nós precisamos, da necessidade que é o nosso coração de nos voltarmos para Deus, nós assumimos a personalidade de Judas, que entendemos que quem satisfaz o nosso coração é o diabo, entendemos que quem atua sobre a nossa vida, satisfazendo os desejos da nossa alma, é o diabo. Sabe, irmãos, precisamos ter muito cuidado com isso. O Senhor Jesus é aquele que supre a nossa vida de forma completa. O Senhor Jesus é o único que tem para nos dar o que todos nós precisamos. E ai de nós se formos procurar em outro lugar que não seja no Senhor Jesus. Por isso, faz-se muito necessário que façamos essa reflexão de Pedro. Conversando com Jesus hoje, durante esse dia, fale para ele assim, Senhor, eu preciso estar mais perto do Senhor. Eu preciso estar mais perto, ó Deus, de quem o Senhor é, ouvindo mais a Sua palavra, aprendendo mais do Senhor. E aí você vai afirmar para ele, como Pedro também afirmou, porque para onde eu irei se só Tu tens as palavras de vida eterna? Eu quero desafiar você nesse dia, durante esse dia, nessa manhã aqui, para você ter essa reflexão de perceber que Jesus é aquele ou o único que tem o que você precisa. Que não tem outro meio para você alcançar o que a sua alma precisa. Não tem outro meio para você desfrutar das bênçãos que somente Deus pode lhe dar. Pare para pensar sobre isso e diga no seu coração, Senhor, para onde eu irei? Só Tu tens as palavras de vida eterna. E aí eu quero desafiar você durante esse dia a perceber isso. A dependência que você tem do Senhor e precisar dEle, porque somente Ele tem as palavras de vida eterna para a sua vida. Somente Ele
pode lhe dar o que a sua alma necessita nesse momento. Seja fiel ao Senhor. Não negocie a sua fé. Dependa exclusivamente de Deus, porque somente Deus é quem pode trazer o que a sua alma tanto precisa. O que a sua vida precisa. Que quer lhe dar, através do seu Espírito, uma vida eterna, paz e salvação para a sua alma. Deus te abençoe, meu irmão. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia, Deus, nos faz entender. A Tua misericórdia desperta o nosso coração sobre essa grande demanda que nós temos, ó Pai, de entender que quanto à salvação da nossa vida, quanto à mudança que a nossa vida precisa, somente o Senhor pode nos dar, ó Deus. Quero pedir ao Senhor que produza em nosso coração a percepção e o pensamento que Pedro teve. De dizer para o Senhor, para onde nós iremos, Pai, se só Tu tens as palavras de vida eterna. Muitas vezes, ó Pai, nos desviamos. Quantos, ó Deus, se distanciam do Senhor porque não entenderam exatamente qual, ó Deus, era o propósito do Senhor sobre a nossa vida. Porque não entenderam, ó Pai, de fato, sobre o que o Senhor significa para nós. Ó Deus, não nos deixe ser enganados, ó Pai. Não nos deixe, ó Pai, nos distanciar do Senhor. O Senhor mesmo garante para a gente que aqueles que o Pai dá ao Filho, ninguém pode tomar, ó Deus. Jesus mesmo falou sobre isso. Então, Deus, nós queremos pedir ao Senhor que não tire de nós a Tua graça. Que não deixe, Deus, a gente se enganar ou ter os nossos olhos, ó Deus, enganados ou iludidos por aquilo que não é o Senhor. Nos faça perceber, ó Deus, que somente o Senhor tem as palavras de vida eterna para a nossa vida. Nos faça entender, ó Deus, que somente o Senhor tem aquilo que o nosso coração e a nossa alma deseja, ó Deus, aquilo que a nossa alma precisa. Nos dá a certeza da salvação do Senhor todos os dias sobre a nossa vida. Que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia, Pai. Abençoe esse nosso dia, que o Senhor nos faça forte nesse dia. Que o Senhor nos faça, ó Deus, resistente às batalhas e às ciladas que o diabo levanta sobre nós, ó Pai. Não nos deixe, ó Deus, ser como Judas, que até caminhava com Jesus, mas se deixou ser iludido, seduzido por aquilo que o inimigo das nossas almas teve, ó Pai, para a sua vida. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e nos faz perceber que somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Muito obrigado, Pai, por tudo. Abençoa o nosso dia, nos protege, traz provisão e guia os nossos passos, ó Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Até amanhã. E fique na paz do Senhor. Deus te abençoe. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo, Santo de Deus, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Se me chamares, sobre as águas vou andar, mesmo sendo pecador, eu não quero te negar. Vamos dizer como Pedro: Senhor, eu não tenho nenhum lugar para onde eu quero ir, eu quero estar somente nos Teus braços. Senhor, para quem iremos? Vai! Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido
e conhecido que tu és o Santo, Santo de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Se me chamares, se me chamares, sobre as águas vou andar, mesmo sendo pecador, eu não quero te negar. Tu és Jesus, tu és Jesus, meu Salvador. Tu és o Cristo, meu Redentor. Tu és o Cristo, meu Redentor. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo, Santo de Deus, tu és o Cristo.